Olá, pessoal! Vamos começar o terceiro bloco de Direito Civil do seu curso de revisão final para PGM João Pessoa. Nesse terceiro bloco, eu vou tratar com vocês sobre contratos em espécie, um tema também que tem muita incidência em prova de procuradoria, tá? Eu separei para vocês alguns contratos que tiveram maior incidência na jurisprudência do STJ recentemente. Como são muitos contratos em espécie, eu não tenho como tratar de todos com vocês. Então, eu separei esses que tiveram alguns julgados recentes do STJ para a gente tratar aqui, tá? O primeiro deles é o contrato de empreitada. Esse contrato de empreitada, ele traz maiores divergências no tocante ao seu artigo 618 do Código Civil. Então, vamos ver o que esse artigo fala para a gente. Nos contratos de empreitada, de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá durante o prazo irredutível de 5 anos pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais como do solo. E aí o parágrafo único estabelece que decairá do direito assegurado nesse artigo o dono da obra que não propuser a ação contra o empreiteiro nos 180 dias seguintes ao aparecimento do vício ou do defeito. Então, a gente vê, pessoal, que pela simples leitura desse artigo, a gente consegue depreender que esse prazo legal de 5 anos, pelo qual o empreiteiro ele vai ficar responsável pela solidez e segurança da obra, ele somente tem lugar nos casos de empreitada de edifícios ou de construções consideráveis, que é o que o caput desse artigo traz para a gente. Então, ele somente não é em qualquer empreitada que vai ter aplicação esse artigo, somente nessas hipóteses. E o caput ele também traz uma outra regra imprescindível, que é a irredutibilidade desse prazo de 5 anos. Então, a própria lei prevê esse prazo de garantia, e esse prazo ele não pode ser reduzido pela vontade das partes, ele é um prazo irredutível, tá? Então, só da leitura desse artigo a gente já destaca essas duas informações importantes. Em relação à natureza jurídica dessa garantia que está previsto aí no caput, desse prazo, a doutrina ela entende que esse prazo de garantia ele não é prescricional e nem decadencial. Esse prazo é um prazo de garantia legal, é um prazo que a lei vai estabelecer a responsabilidade do empreiteiro pela solidez e pela segurança da obra. Então, pelo prazo de 5 anos, o empreiteiro ele se responsabiliza pela adequação da obra, ele se responsabiliza pela perfeição da obra e ele responde pelo seu mau funcionamento, né? Então, a doutrina pacificou esse entendimento aí, nesse sentido de que esse é um prazo de garantia legal, tá? Em relação à extensão dessa responsabilidade do empreiteiro, também foi pacificado na doutrina o entendimento de que essa responsabilidade do empreiteiro, ela não tem lugar somente nas hipóteses de vícios que causem a ruína da construção, mas também, pessoal, também se aplica para todos os vícios que comprometam a habitabilidade ou a salubridade do imóvel. Então, esse entendimento da doutrina ele foi encampado pelo STJ, então essa responsabilidade do empreiteiro, ela vai também nos casos em que há esse comprometimento da habitabilidade daquela construção. Ou seja, nos casos, por exemplo, em que há uma rachadura, um vazamento, uma infiltração, são hipóteses em que o STJ já reconheceu a responsabilidade do empreiteiro. Então, apesar de serem vícios que não ensejam a ruína da construção, eles são, o empreiteiro vai ficar responsabilizado também nessas hipóteses, porque há esse comprometimento à habitabilidade do imóvel. Em relação ao parágrafo único do artigo 618, a gente viu que ele estabelece um prazo decadencial de 180 dias para que o dono da obra exerça o direito previsto no caput. Nesse ponto, a doutrina e a jurisprudência firmaram um entendimento no sentido de que esse prazo de 180 dias decadencial,
ele se refere ao direito do dono da obra de redibir o contrato ou de requerer um abatimento do preço, tá? Então, é referente, esse parágrafo único se refere a esses direitos do dono da obra. E, portanto, pessoal, a doutrina firmou seu posicionamento no sentido de que esses direitos, a previsão desse direito do artigo 618 e do seu parágrafo único, não afasta a pretensão indenizatória do dono da obra por eventuais perdas e danos por ele sofridas. Então, a doutrina, inclusive, editou o enunciado 181 do Conselho da Justiça Federal. Vamos ver o que a doutrina traz para a gente. O prazo referido no artigo 618, parágrafo único do Código Civil, refere-se unicamente à garantia prevista no caput, sem prejuízo de poder o dono da obra, com base no mau cumprimento do contrato de empreitada, demandar perdas e danos. Então, a gente verifica que não há prejuízo da pretensão indenizatória do dono da obra, tá? Então, além desse direito de requerer a resolução do contrato e o abatimento do preço, o dono da obra também tem uma pretensão indenizatória em face do empreiteiro. E aí surgiu uma outra controvérsia, que ainda não foi pacificada, no sentido de qual seria o prazo prescricional dessa pretensão indenizatória. Nesse caso, como se trata de uma pretensão indenizatória, seria aplicado um prazo prescricional. E aí a doutrina majoritária entende que nessas hipóteses o prazo prescricional deve ser o de 3 anos, previsto no artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5 do Código Civil, ou de 5 anos previsto no artigo 27 do CDC, se for o caso de uma relação de consumo. Então, a doutrina majoritária tem esse posicionamento, ou é 3 anos ou é 5, dependendo da natureza do contrato. Mas o STJ não seguiu esse entendimento. O STJ vem entendendo pela aplicação do prazo de 10 anos para essa pretensão indenizatória do dono da obra. E a gente verifica aí, pessoal, que o STJ tinha uma súmula 194 que foi editada quando estava vigente ainda o Código Civil de 1916, que estabelecia o prazo de 20 anos para essa ação de indenização por defeitos da obra. E aí, o STJ, com o advento do Código Civil de 2002, entendeu que essa súmula do 194 deveria ser readaptada e aí, portanto, afirmou pela aplicação do prazo decenal para a pretensão de indenização por defeitos da obra. Então, a gente verifica aí que existe essa discrepância entre o entendimento da doutrina e o entendimento da jurisprudência. Então, também fiquem ligados no enunciado da sua questão, no que o examinador está cobrando de vocês, se é o entendimento doutrinário ou se é o entendimento da jurisprudência, tá? E com isso a gente finaliza essa parte de empreitada, com essa divergência, a gente finaliza esse contrato de empreitada e já parte para o nosso segundo contrato de hoje, que é o contrato de fiança. Esse contrato de fiança, vocês bem sabem, que é um contrato acessório que visa garantir uma dívida principal, né? A gente sabe que a fiança é um pacto acessório, um contrato acessório. A fiança, pessoal, ela pode ser estabelecida, ela pode ser pactuada independentemente da vontade do devedor. E essa é a previsão aí expressa do nosso Código Civil no artigo 820. Então, a fiança ela não precisa da concordância do devedor e nem do seu consentimento. O objeto da fiança, em relação ao seu objeto, ela pode ser tanto limitada quanto ilimitada. Em regra, a fiança vai ser ilimitada, ela vai abranger tanto a dívida principal quanto os seus acessórios. Só que as partes podem estabelecer no contrato a limitação da fiança. Então, a fiança, o fiador, ele pode se obrigar apenas a uma determinada obrigação ou apenas a um determinado valor, mas desde que esteja previamente estipulado no contrato, tá? O fiador, pessoal, ele é o responsável subsidiário pela dívida.
ele tem o chamado benefício de ordem, ou seja, ele tem o direito de primeiro requerer que sejam executados os bens do devedor principal para somente depois requerer, para somente depois poderem ser atingidos os seus próprios bens, tá? Então, existe essa subsidiariedade na responsabilidade do fiador. Esse benefício de ordem, ele pode ser afastado nos casos em que o fiador, ele renuncia expressamente esse benefício, quando ele se obriga como devedor principal ou como devedor solidário, ou quando o devedor solidário for insolvente ou falido. Então, são as hipóteses em que o Código Civil traz para a gente, em que é excepcionado a aplicação desse benefício de ordem. Então, fiquem espertos nessas hipóteses excepcionais em que não se aplica o benefício de ordem do fiador, tá? E o Código Civil também traz para a gente uma disposição no sentido da fiança conjunta. Eu separei para vocês as regrinhas mais importantes referentes à fiança que está no Código Civil. E uma delas é essa, da fiança conjunta. Quando mais de uma pessoa presta fiança conjuntamente a uma só dívida. Então, haverá mais de um fiador para a mesma dívida. E nesse caso, o Código Civil estabelece para a gente que haverá solidariedade entre os fiadores. Então, entre esses diversos fiadores, haverá solidariedade, salvo se eles tiverem estipulado o benefício de divisão. E aí, nesse caso, do benefício de divisão, cada um vai ficar responsável somente pela sua cota-parte, tá? É o que está previsto no artigo 829 do nosso Código Civil. Então, essas são as noções gerais de fiança que eu queria passar para vocês. E eu já quero trazer também um julgado do STJ, que foi muito interessante, publicado no informativo 595, no ano de 2016. Esse julgado, ele partiu do artigo 819 do Código Civil, que estabelece a aplicação, a interpretação restritiva do contrato de fiança, por se tratar de um contrato benéfico. Nesse caso, então, a fiança, ela tem que ser sempre interpretada restritivamente. Ela não pode ser interpretada extensivamente para prejudicar o fiador, tá? E no caso concreto que eu vou trazer para vocês, estava sendo discutido no STJ se o fiador, ele deveria ser responsabilizado também por honorários e despesas judiciais, num caso em que a fiança foi prestada de forma limitada. Vamos ver o que o STJ disse para a gente. Partiu dessa necessidade de interpretação restritiva da fiança e afirmou que nos casos em que ela é limitada, a responsabilidade do outorgante não pode estender-se senão à concorrência dos precisos limites nela indicados. Então, nessa hipótese em que foi levado ao STJ, ficou eximido o fiador do pagamento das despesas judiciais e dos honorários advocatícios, uma vez que a responsabilidade do garante, que em regra é acessória e subsidiária, não pode estender-se senão à concorrência dos precisos limites nela indicados. Então, quando a fiança ela é estipulada de forma limitada, devem ser observados os estritos limites previstos no contrato, tá? Então, fiquem ligados aí nessa necessidade de interpretação restritiva da fiança prevista no nosso Código Civil e encampada pelo nosso STJ. Um outro ponto interessante da fiança, que também foi tratado pelo STJ, é a questão da subrogação. Subrogação está prevista aí no artigo 831 do Código Civil, que estabelece que quando o fiador paga a dívida, ele vai se subrogar nos direitos do credor. E aí, portanto, pessoal, existe essa subrogação do fiador nos direitos do credor quando o fiador paga a dívida principal. E aí surgiu a questão de qual seria o prazo prescricional aplicado nesse caso. Então, uma vez paga a dívida pelo fiador, qual seria o prazo que o fiador teria para buscar o ressarcimento desse valor que ele pagou? Chegou essa questão no STJ, que
entendeu no seguinte sentido. Vamos lá ver o que o STJ disse pra gente. Julgado aí da terceira turma. Ele entendeu que, nesses casos de subrogação do fiador nos direitos do credor, permanecem todos os elementos da obrigação primitiva, inclusive o prazo prescricional. E aí, portanto, deve ser aplicado o prazo previsto no artigo 206, parágrafo 3º, inciso 1º do Código Civil, o qual dispõe ser de 3 anos a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos. E aí, portanto, pessoal, como permanecem os elementos da obrigação primitiva, o prazo prescricional também permanece. Então, o fiador ele tem esse prazo de 3 anos para buscar o seu ressarcimento e o termo inicial será a data do pagamento da dívida pelo fiador. Então, a gente verifica aí que esse julgado do STJ traz para a gente diversos elementos importantes sobre o contrato de fiança e sobre essa questão específica da subrogação do fiador nos direitos do credor, tá? E com isso, a gente finaliza essa parte referente à fiança e eu já entro com vocês num outro contrato, que é o contrato de seguro, um contrato que teve muita decisão do STJ recente, inclusive súmula, julgado de segunda sessão, julgados muito importantes do STJ, então a chance de cair na sua prova é muito grande. Fica ligado no contrato de seguro. E esse contrato de seguro, ele se diferencia entre, vamos ver no nosso slide, seguro de danos e seguro de pessoa. O seguro de danos, ele envolve o seguro de coisas, quando há cobertura por danos a bens imóveis e imóveis, e no seguro de responsabilidade civil, quando há cobertura de danos a terceiros. E, por sua vez, o seguro de pessoa, ele protege a pessoa contra riscos de morte e acidentes pessoais. Então, dado esse panorama geral, né, uma distinção básica do contrato de seguro, a gente consegue trazer para vocês essas decisões do STJ que eu me referi, que eu estava me referindo. As primeiras delas são 2 súmulas referentes ao contrato de seguro, a súmula 529 e a súmula 537. Vamos ver o que o STJ sumulou aí. No seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado, direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano. Então, fiquem ligados nessa súmula, não cabe ajuizamento direto e exclusivamente em face da seguradora. A outra súmula, 537, em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido, pode ser condenada direta e solidariamente, junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice. Então, a gente verifica que o STJ firmou esse posicionamento no sentido de que, sendo a seguradora denunciada lide, se ela aceitar a denunciação ou contestar, ela vai poder ser condenada também junto com o causador do dano, e observe-se que o STJ fez uma ressalva no final, nos limites do que foi estipulado na apólice. Então, tem que ser observada também essa ressalva feita aí pelo STJ. Mais recentemente, o STJ editou a súmula 610. Essa súmula foi editada agora nesse ano de 2018 e ela diz respeito ao contrato de seguro de pessoa, no contrato de seguro de vida. E ela pacificou o entendimento referente à cobertura ou não do seguro da morte para os casos de suicídio. Então, vamos ver o que a súmula 610 trouxe para a gente. O suicídio não é coberto nos 2 primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica formada. Então, pessoal, a gente verifica o que da leitura dessa súmula? Se o suicídio ocorrer nos 2 primeiros anos do contrato, a seguradora não tem o dever de pagar o valor da indenização. Ela somente vai ter o dever de pagar essa reserva técnica já formada em favor do beneficiário. Então,
ele vai ter que pagar para o beneficiário essa reserva técnica, mas se exime do dever de pagar o capital estipulado. E o STJ não disse isso expressamente na súmula, mas buscando os seus precedentes, a gente verifica que o STJ afastou qualquer tipo de análise de premeditação nesses casos. Então, nas hipóteses em que o suicídio acontece nos 2 primeiros anos do contrato, independentemente de ter havido ou não premeditação, a seguradora não tem a obrigação de pagar o capital estipulado, tá? E por um outro lado, no caso em que o suicídio acontece depois dos 2 primeiros anos do contrato, a seguradora vai ter sim o dever de pagar esse capital estipulado, ainda que seja constatada premeditação. Então, o STJ, ele firmou esses critérios objetivos de acordo com o tempo em que ocorreu o suicídio. E isso a gente verifica, foi um julgado publicado no informativo 564 da segunda sessão. No suicídio nos 2 primeiros anos, a seguradora não paga o capital estipulado, ainda que constatada a premeditação. No caso de suicídio depois dos 2 primeiros anos do contrato, a seguradora paga o capital estipulado, mesmo que o suicídio tenha sido premeditado. Então, a gente verifica que existe essa diferenciação em relação ao tempo em que o suicídio ocorreu. Um outro julgado trazido também pelo nosso STJ, no informativo 616, super importante, nesse julgado, o STJ afirmou que a aposentadoria por invalidez permanente, concedida pelo INSS, não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para atestar o grau de incapacidade e o correto enquadramento na cobertura contratada. Então, a gente verifica, pessoal, que não é o simples fato do segurado ter obtido a aposentadoria por invalidez do INSS que vai ensejar automaticamente o seu direito de obtenção da indenização de um seguro contratado com uma empresa privada, tá? Então, tem que ser observada essa necessidade de realização de perícia técnica. E ainda mais recentemente, agora no ano de 2018, maio de 2018, publicado no informativo 625, o STJ mais uma vez se deparou com um caso referente a seguro de vida também. Então, mais um julgado em que o STJ tratou desse contrato de seguro. Vamos ver o que o STJ disse pra gente. No seguro de pessoas, é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas. Então, o julgado aí da segunda sessão do nosso STJ, pessoal, verifica que o STJ afastou essa exclusão da cobertura de um seguro de vida nos casos em que o sinistro, em que houver um acidente decorrente de um ato praticado pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas. Então, o STJ entendeu que nos contratos de seguro de vida, ocorrendo o sinistro morte do segurado e inexistente a má-fé dele, ou o suicídio no prazo de carência, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário, visto que a cobertura nesse ramo é ampla. Então, vejam aí esse julgado super importante do STJ, que sedimentou esse entendimento acerca da impossibilidade de exclusão dessa cobertura quando o acidente ocorre, e o segurado estava numa situação de embriaguez, por exemplo. Então, fiquem espertos também com esse julgado, tá? Com isso, a gente fecha a parte de contrato de seguro e eu quero tratar com vocês agora um pouquinho sobre o contrato de mútuo, especificamente sobre a questão da capitalização de juros. Que também teve um julgado do STJ recente sobre esse contrato
E antes de falar dele, eu vou trazer um panorama geral. O STJ entende que tanto o Código Civil quanto a lei de usura permitem a capitalização anual de juros, tá? Então, essa capitalização anual de juros, ela é permitida para contratos bancários ou não. E aí o STJ tem uma súmula 539 que diz o seguinte para a gente: permite-se a capitalização de juros com periodicidade inferior anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada. Então, a gente verifica que nos casos desses contratos com instituições financeiras, a periodicidade pode ser inferior à anual, desde que expressamente pactuada. E aí chegou ao STJ a seguinte questão: tá, a periodicidade inferior ao anual tem que ser expressamente pactuada quando for celebrada no âmbito do sistema financeiro, como uma instituição financeira. E nos demais casos, é preciso que tenha essa expressa pactuação? O STJ entendeu que sim. O STJ entendeu que a capitalização de juros, ela somente será válida quando for expressamente pactuada, seja qual for a sua periodicidade. Então, seja ela anual, semestral ou mensal, ela tem que estar sempre expressamente pactuada para que seja válida. E essa foi a decisão aí da segunda sessão nesse RESP 1388972, publicado no informativo 599 do STJ, tá? Então, em relação ao contrato de mútuo, era isso que eu tinha para falar para vocês, que teve decisão recente do STJ. E um outro contrato que também é muito importante para a sua prova e que teve uma decisão bastante importante do STJ é a alienação fiduciária. O STJ entendeu que não se aplica a teoria de implemento substancial aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto 911 de 69. Mas, antes de tudo, vamos contextualizar você aqui sobre o que seria essa alienação fiduciária. Eu trouxe para vocês no nosso slide o conceito da alienação fiduciária. É um negócio jurídico pelo qual o credor fiduciário adquire a propriedade resolúvel e a posse indireta do bem como forma de garantia de financiamento obtido pelo devedor, que se mantém na posse direta do bem. Então, pessoal, a gente verifica aqui o seguinte: o devedor, ele está querendo comprar, ele está querendo adquirir um determinado bem, por exemplo, um veículo, mas ele não tem dinheiro para isso. E aí ele bate na porta de uma instituição financeira e pede um financiamento para adquirir esse veículo. Como forma de garantir esse financiamento, garantir essa dívida, a instituição financeira exige que ele transfira a propriedade resolúvel e a posse indireta desse bem para a instituição financeira. E o devedor, ele vai ficar, portanto, na posse direta do bem. Ele vai poder ficar usando o seu veículo, ele vai poder usar da forma que melhor achar, vai ficar na posse direta do bem, mas a propriedade resolúvel é da instituição financeira, tá? E essa propriedade, ela vai se resolver em favor do devedor quando houver o pagamento integral dessa dívida que foi garantida. Então, esse é o panorama geral do que seria essa alienação fiduciária. E dependendo da natureza do bem que é objeto da alienação fiduciária ou propriamente do credor, existem regras específicas para alienação fiduciária. E aí eu trago para vocês. As regras gerais de alienação fiduciária sobre bens móveis infungíveis estão previstas aí no artigo 1361 a 1368-A do Código Civil. E a alienação fiduciária de bens móveis no âmbito do mercado financeiro de capitais está prevista na Lei 4728 de 65 e no Decreto-Lei 911 de 69. A alienação fiduciária envolvendo bens imóveis, por sua vez, ela está regrada na Lei 9514 de 97. E aí, dado isso, esse panorama geral, a gente consegue comentar aquela decisão que eu falei com vocês sobre a aplicação da teoria do adimplemento substancial. A gente sabe que essa teoria, ela determina, por meio dessa teoria, se entende que o credor, ele não pode
requerer a resolução do contrato num caso de inadimplemento quando o devedor já tiver adimplido a grande maioria das parcelas. Então, se o devedor já tiver, são 50 parcelas e o devedor já tiver adimplido 47 e deixa de pagar, o credor, nesse caso, ele não poderia, seria um abuso do direito dele de pedir a resolução do contrato. Então, ele deveria buscar apenas a satisfação dessas parcelas que foram inadimplidas. Essas são as noções gerais da teoria do inadimplemento substancial. O STJ entendeu que essa teoria não se aplica para esses contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei 911 de 69. E por quê? O que o STJ, como é que ele fundamentou essa sua decisão? Ele entendeu que o próprio decreto, ele traz a possibilidade, ele traz o direito do credor de se valer de uma medida de busca e apreensão, no caso de inadimplemento do devedor, e também traz a disposição de que o credor ele somente pode reaver o bem livre de ônus nos casos de pagamento integral da dívida pendente. Então, como a própria lei prevê que o devedor ele tem que pagar integralmente a dívida pendente para reaver o seu bem, o STJ entendeu que nesses casos, então, não haveria espaço para a aplicação da teoria do adimplemento substancial para esses contratos. E aí vamos ver no nosso slide qual que é esse RESP. Foi o RESP 1622555, publicado aí no informativo 599 do STJ, foi um julgado da segunda sessão, então por isso é um julgado importante, publicado aí em fevereiro de 2017. Não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia, regidos pelo Decreto-Lei 911 de 69. E aí, então a gente verifica que existe essa decisão do STJ publicada no ano passado. E para a gente finalizar a nossa aula, rapidamente vou trazer para vocês um julgado do STF, publicado no informativo 804. Vamos lá, o que o STF entendeu sobre esse contrato? Quando for realizada a alienação fiduciária de um veículo, o contrato deverá ser registrado no DETRAN e essa informação constará no certificado de registro de veículos do automóvel. Então, é desnecessário o registro do contrato de alienação fiduciária de veículos em cartório. Decisão aí do plenário do STF, publicado no informativo 804 do STF. Então, não precisa que o contrato de alienação fiduciária seja registrado no cartório, mas somente no DETRAN, tá, pessoal? Com isso, a gente encerra esse terceiro bloco e a gente volta ainda mais 2 vezes aqui, 2 blocos, para falar um pouquinho mais de direito civil com vocês. Até já!